Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o secretário do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do município de Rio Largo, Marcelo Ribeiro. Secretário, falemos agora sobre educação ambiental, que é trabalhada nas escolas, melhor dizendo, nas escolas com as crianças, mas a educação ambiental também tem que partir das famílias e tem que partir do poder público, incentivando essa consciência cidadã diante dos nossos recursos naturais, né? Sem dúvida, você tem toda a razão. Tiro uma vírgula do que você acabou de colocar. Exatamente, a educação ambiental, ela tem a escola como um grande motivador, né, como uma mola propulsora, mas também ela deve ser incentivada e ser trabalhada em casa. E como? Através da coleta seletiva, né, que é uma coisa extremamente complexa. Às vezes você em casa mesmo, você tem dificuldade, né, de separar o lixo, chamado lixo seco do lixo molhado, mas nós temos que, paulatinamente, de uma forma vagarosa, às vezes, né, não com tanta velocidade como nós gostaríamos, mas evidentemente nós temos que trabalhar para formar uma consciência cidadã, né, formar uma geração ambientalmente consciente das suas responsabilidades, né, não só a questão ambiental, mas outras questões como relacionadas ao consumismo, não é? Muito embora nós estejamos aí no estado ainda muito carente, com um enorme déficit social, econômico, né, com altos índices de desemprego, etc., etc., mas nós não podemos incentivar o consumo desenfreado, nós temos que criar formas de que a criança cresça mediante padrões de sustentabilidade, com relação à água, com relação aos recursos naturais, com relação à vida, não é? Valorizar o ser e não o ter. Isso, evidentemente, é uma mudança de paradigma, né? A gente vive numa sociedade hedonista, numa sociedade materialista, em que a acumulação individual de riqueza é a menina dos olhos, né? O chamado estilo americano de vida, e nós temos que lutar contra isso, né? Resgatar as brincadeiras, né? Existe felicidade fora do shopping center, não é? A gente tem, existe. Com certeza, né? É um prazer de você estar ao ar livre, a natureza, enfim. Viver a vida de uma forma lúdica também. Com certeza. Então, uma cidade como o Rio Largo ainda proporciona esse tipo de prazer, de você estar ao ar livre, você ir numa mata, né? De você respirar e você, evidentemente, a cultura da paz, não é? Da solidariedade, do humanismo, tudo isso são vertentes de um mesmo viés que a educação ambiental consegue construir. Temos alguns parceiros importantes, como, por exemplo, o Instituto Lagoa Viva, né, que vem fazendo um trabalho brilhante em praticamente todos os municípios, né, em todos os rincões desse estado, trabalho muito, muito prazeroso, muito gratificante. Professora Lenice e toda a sua equipe, né, vale a pena ela ser entrevistada, que é uma pessoa, né, como pauta, fica a sugestão. Conheço. Instituto... o trabalho da professora junto com a sua equipe. Magnífico trabalho. Então, e isso em parceria, nós também, né, temos a nossa equipe lá, a secretária Mirna Costa, secretária de Educação com Eliene, enfim, aquela equipe muito coesa, muito aguerrida e que vem fazendo um trabalho absolutamente meritório. Então, nós temos que ter esse diálogo. O meio ambiente é interdisciplinar, né, ele dialoga com todas as secretarias, desde a Secretaria de Finanças, de Tributos, né, você tem um desconto, por exemplo, no IPTU, para pessoas que plantem árvores. Então, existe esse diálogo, a saúde, evidentemente. Isso é um incentivo fantástico, porque as pessoas, no Brasil, criou-se essa cultura de só fazer algo que seja benéfico para o coletivo, quando ou dói no bolso ou alivia o bolso. Exatamente, a parte mais sensível do corpo humano, né, é o bolso. Então, assim, existem formas de você trabalhar a questão ambiental e dialogando com outras secretarias. Agora mesmo com a agricultura, está sendo o prefeito Gilberto Gonçalves, está criando a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, né, justamente para transformar áreas improdutivas, desocupadas, terrenos baldios, né, dando a condição das pessoas plantarem, criando uma nova vocação para o município, que há essa possibilidade. Agricultura, né, familiar. Agricultura familiar, criando, né, essa nova opção de geração de emprego e renda, ao invés das pessoas ficarem,
só indo na prefeitura em busca de emprego, por que não trabalhar com a agricultura familiar? Não é? Então, já vai ter mercado, porque está viabilizando a construção de um restaurante popular? Exatamente. O prefeito Gilberto também com essa preocupação. O prefeito Gilberto Gonçalves, ele foi eleito, né, a base eleitoral dele são, né, aqueles descamisados, os mais carentes, né, os excluídos. Essa, fundamentalmente, foi a parcela da população rio-larguense que sufragou o nome de Gilberto Gonçalves nas eleições. E ele tem, quer resgatar esse compromisso, dando condições a essas pessoas que vivem à margem ou numa forma muito precária, de terem a sua condição de os seus conjuntos habitacionais terem creches, serem iluminados, esgotamento sanitário. Vamos começar, se Deus quiser, até o final desse primeiro mandato de Gilberto, nós vamos ter 70% ou 100% de saneamento na cidade. Então, enfim, nós estamos efetivamente revolucionando o Rio Largo. Secretário, nessa questão do controle da poluição, nós já falamos sobre a questão do lixão, não é? Até que chegue o aterro sanitário, seja uma realidade. Uma outra questão está relacionada aos matadouros, não é? No Estado como um todo, o Ministério Público já acionou a Justiça para impedir que as condições permanecessem inviáveis, digamos assim. E agora a gente viu a operação carne fraca com a Polícia Federal aí, pegando os grandes frigoríficos nacionais e multinacionais. Isso a gente fica a imaginar a população, o que deve estar acontecendo, né, no nosso nível mediano, digamos assim, se está acontecendo com um frigorífico multinacional, o que pode estar acontecendo com os frigoríficos que estão nos municípios. Exatamente. Então, esse trabalho eu venho também acompanhando, por exemplo, no Rio São Francisco, a fiscalização preventiva integrada, quando foi visitar diversos municípios, se deparou com situações aterradoras, né? Carne no chão, junto a vísceras, a fezes, animais, enfim, pessoas sem qualquer EPI, os equipamentos de proteção individual. Então, cenas assim de filmes de terror. Que levou ao fechamento, né, de vários. Sim, sem dúvida alguma, né? Que era a única medida cabível, né? Era emergencial, digamos assim. Sem dúvida alguma. Mas Rio Largo, felizmente, nós temos um grande frigorífico lá, um matadouro, que é a Mafrips, e ela, assim, esse frigorífico, essa empresa, vem trabalhando de uma forma bastante consentânea à legislação ambiental, no sentido de minimizar os impactos ambientais, não lançar vísceras ou qualquer tipo de efluente nos nossos cursos d'água. Então, é uma empresa assim, que vem obedecendo criteriosamente ao licenciamento ambiental. Multas cada vez maiores pode ser a via, né, para evitar que isso aconteça em larga escala. É um instrumento pedagógico, né? Infelizmente, quando a pessoa é recalcitrante em obedecer às recomendações, às notificações, tudo aquilo que o poder público dá, né, em torno de avisos, então, não resta a menor dúvida que autos de infração em valores significativos tornam-se instrumentos pedagógicos para que os empresários, aqueles que se julgam espertos, né, os pseudo-espertos, possam se adequar aos termos da lei. É uma pseudo-esperteza mesmo, porque a gente sabe que essa cultura, não é, da esperteza não leva a nada concreto, não é? Com certeza. Isso aí a gente vem hoje... Ao levar vantagem, digamos assim. Aquela chamada lei de Gerson, não sei se você se lembra, né? Que tinha o antigo canhotinha de ouro, Gerson, ele anunciava um cigarro e dizia o importante é levar vantagem em tudo. Aí ficou conhecido como lei de Gerson. Então, essa lei de Gerson a gente tem que combater nas pequenas coisas. É furar uma fila, é estacionar o carro na vaga do idoso ou do deficiente, não é? Então, esse tipo de comportamento do pseudo-esperto, né, é aquele cidadão que anda na faixa exclusiva dos coletivos, dos ônibus. Nós temos que combater no dia a dia. Isso, evidentemente, né, no ramo empresarial, temos que combater esses, né, que desmatam, do boi pirata, né, do boi que foi criado, né, numa área de desmatamento ilegal, e assim são infinitos os exemplos.
Pois bem, o papel das organizações não governamentais no trabalho da educação, do monitoramento, e que frentes essas organizações podem ser bem-vindas a uma gestão pública, no seu entendimento? Olha, no meu entendimento, meu modesto entendimento, elas sempre serão bem-vindas. Não é? O terceiro setor, ele é importantíssimo, né? Haja vista o fato de que o poder público, por si só, não pode dar mais conta, né, de tantas demandas e de tantas tarefas, né, hercúleas, né, dos mais variados tipos. Eu cito, por exemplo, um município como o Rio Largo, com tantas carências, com tantas necessidades. Então, eu particularmente vejo com muitos bons olhos, né, o papel do terceiro setor, das organizações não governamentais, sejam ou não OCIPs, né, organizações da sociedade civil de interesse público, mas sempre vão ser benfazejas as ações. Recentemente, inclusive, uma dessas ONGs esteve em Rio Largo revitalizando uma praça, criando condições, né, de diversão para aquelas crianças, aqueles pequenos munícipes, né, que via de regra não têm opção de lazer. Então, no meu modo de ver, sempre serão muito bem-vindas as ações a cabo pelas organizações não governamentais, e nós temos que ter o quê? Parcerias, né? Estreitar esse diálogo, abrir uma interlocução franca, né, honesta, transparente, para que essas organizações sintam também, né, confiança no poder público, porque infelizmente às vezes eles têm um pouco de recalcitrância, um pouco de temor, em função de épocas passadas de ações não muito, né, recomendáveis. Ou transparentes, digamos assim. Exatamente, né? Perfeito. Secretário, a questão da discussão desse seminário, voltando, já que estamos nos 2 últimos minutos da nossa entrevista, a participação dos municípios e de suas equipes técnicas é fundamental. Gorete, me permita só então me dirigir à câmera, né, fazer um convite a todos vocês, né, moradores, prefeitos, gestores, secretários municipais de meio ambiente, venham até nós no dia 29 no SECA, né, no Centro de Ciências Agrárias da UFAL, ali em Rio Largo, para discutir, Gorete, né, essas questões que são tão caras, tão importantes à população de Alagoas. São 2 regiões importantíssimas para o desenvolvimento sustentável do Estado. Então, nós temos aí dezenas de municípios, né, rapidamente, São José da Laje, Santana do Mundaú, União dos Palmares, Murici, Branquinha, Nossa Rio Largo, Maceió, no Vale do Paraíba, Quebrangulo, Paulo Jacinto, Champreta, Viçosa, Pilar, Capela, Cajueiro. Então, são municípios que devem se engajar. Santa Luzia também? Santa Luzia do Norte, né? A gente sempre começa a enumerar, esquece um ou outro, né? Mas enfim, então, venham, né? Discutam conosco de uma forma aberta. Nós vamos ter 2 grandes palestrantes. O professor Valmir Pedrosa, da UFAL, pós-doutor, especialista em gestão de conflitos do uso das águas, e o nosso grande, o nosso mestre, o nosso sábio, Anivaldo Miranda, presidente do Comitê do São Francisco, que vai falar exatamente sobre os comitês de bacia, a sua importância, né, para uma gestão compartilhada, democrática e descentralizada da água. Fica aqui o convite e, Gorete, muito obrigado por esse espaço, né, essa oportunidade de voltar aqui frente a frente, reencontrá-la, sempre jovem, né, sempre simpática, sempre agradável. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui com você. Obrigada, secretário, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a você também pela audiência e, claro, lembrando que essa entrevista você pode assisti-la novamente no YouTube. É só estar aí embaixo, no rodapé, o endereço frente a frente, e você vai ter as entrevistas no horário que você puder assistir. Um abraço e até logo mais.